Quem encontrou, diga amém. Os nossos visitantes que possam ser muito bem-vindos, tá? Fique à vontade entre nós, vocês são muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. Estou vendo a irmã André com o irmão Melk ali, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Já foram aqui membros do Avivamento na Palavra. Aprove ao Senhor levá-los para lá, para Marituba, mas voltaram para fazer uma visitinha hoje. Amém? Deus abençoe, estamos muito felizes em recebê-los aqui. Acho que veio um casal com vocês. Isso. Tá, veio uma caravana. Fique à vontade entre nós, que Deus abençoe grandemente. Malaquias, capítulo de número 3. Saudade disso aqui, irmão. Aleluia. A live não é a mesma coisa, né? Vamos lá. Queridos, o livro do profeta Malaquias é um livro muito interessante, porque Malaquias vai ser a última voz de Deus no Antigo Testamento. O profeta Malaquias, os estudiosos, quando estudam esse livro, eles têm uma interrogação na cabeça, porque eles não sabem definir muito bem, viu? Eu estava lendo alguns comentaristas hoje, para analisar esse texto que eu vou ministrar, e eles não têm uma concepção fechada se Malaquias é o nome do profeta, ou se Malaquias seria um título, porque a palavra Malaquias é Malaquian, mensageiro do Senhor, que é a mesma palavra usada para anjo no Antigo Testamento. Então Malaquias, e no mesmo livro usa-se a referência Malaque para sacerdote, para os sacerdotes infiéis, para o próprio pastor e para o próprio profeta. Então eles não têm essa definição muito certa, só que aí os críticos que vão defender essa tese vão dizer que Malaquias é um profeta, ele não é um título, porque todos os livros do Antigo Testamento só foram escritos por profetas. Só para você ter uma ideia, o Targum e o Talmud vão dizer que Malaquias era Esdras. Esdras e Malaquias eram as mesmas pessoas. E há uma tradição rabínica do século IV, do tempo de Jerônimo, tradutor da Vulgata, que vai dizer que também que vai nomear e dizer que Malaque significa, Malaquias era o próprio Esdras. Haviam outras interpretações também que vão dizer que Malaquias poderia ser Neemias, o governador, que diz no capítulo 2, no versículo de número 8, e também poderia ser Zorobabel. Só que não tem nenhum texto bíblico e não uma afirmação, nada histórico que venha confirmar. Todos os comentários a partir do século 4 para cá, eles vão dizer que Malaquias é um profeta. Então é bem mais entendido que esse homem aqui. Por que, pastor, a gente fala isso? Porque não sabe-se basicamente nada de Malaquias. Malaquias é um homem que aparece sem localidade, sem pai, sem mãe. Oxalá se a gente ouvisse Isaías, filhos de Amós. Então, diferente dele, ele não tem nada que a gente possa recorrer, nenhum outro livro que venha dar informação. Então, se sabe muito pouco sobre Malaquias. Só que, como eu disse, Malaquias vai exercer um papel tão importante, tão fundamental, porque ele vai ser o fechamento do Antigo Testamento. Deus vai falar na boca dele e só vai voltar a falar 400 anos depois, através da boca de João Batista, que vai encerrar essa questão de profetas canônicos do Antigo Testamento. Só que quando o livro vai se desenvolvendo, a gente precisa entender o cenário histórico, político e religioso. E aqui é muito complicado. Por quê, pastor? Porque em 516, o templo é levantado, o segundo templo, o templo de Zorobabel. Em 457, Esdras volta, e é por isso que eles vão datar esse livro, olhe para mim para você entender. É por isso que eles vão datar esse livro entre 430 e 435 a.C. Depois dessa data, todos os livros que apareceram aí são considerados livros apócrifos. Israel está sob o domínio persa, está acabando um cativeiro babilônico, mas começando um outro cativeiro. Quem reina aqui é Artaxerxes I, o rei persa, que está com um império muito grande, que está rumo ao ocidente, mas está com um pouco de dificuldade de crescer, de ter o agrupamento, de tomar conta de tudo. Então, Judá, no caso, está saindo de um cativeiro, está entrando em outro cativeiro. Só que a diferença é que lá na Babilônia era obrigado Judá, ou eu vou usar o termo Israel, mas eu estou me referindo a Judá, tá? Era obrigado Israel estar adorando os deuses da Babilônia, Acu, Bel,
o deus Nego, e enfim, todo o panteão babilônico. Só que os reis persas, eles não tinham essa política. Até 330, quando os gregos, o Império Macedônio com Alexandre o Grande vai tomar o poder dos persas, os persas vão começar entre 424 e vão até 500, vão passar e vão até 333, quando Alexandre o Grande toma o poder deles. Isso é história, você estuda isso no primeiro ano do ensino médio. Então, o que acontece? A política dos persas é a seguinte: olha, nós não queremos que vocês adorem os nossos deuses. Tanto que o rei pegou toda uma comitiva e mandou tanto Esdras como Neemias para levantar, para colocar de volta o culto, primeiro Zorobabel, depois Esdras com culto e depois Neemias com o muro. Patrocinou tudo. Ele só queria que eles pagassem os impostos. Pagando os impostos para nós, olha só, irmão, vocês adoram Deus que vocês quiserem, né? Não é de hoje, é essa questão do mamon e do dinheiro. Então a gente só precisa que vocês nos paguem os impostos, e se vocês quiserem adorar a Deus, nós levantamos o templo. Enfim, o que acontece? O cenário histórico aqui, que vai datar dessa data que eu acabei de falar, porque eles dizem, pastor, que esse livro tem a mesma datação do livro de Neemias e do livro de Esdras. Por exemplo, quando você pega o livro de Esdras, capítulo 10, ele vai falar de casamentos pagãos, que é um problema que Malaquias fala aqui. Quando você pega Neemias, capítulo de número 13, ele vai falar do materialismo dos crentes, que era o problema do capítulo 1 do livro do profeta Malaquias. Então são histórias semelhantes, é por isso que talvez alguns vão dizer que são a mesma pessoa que está escrevendo. O problema foi que quando no tempo de Malaquias o povo está nesse cativeiro persa, eles se envolveram muito profundamente com alguns ensinamentos pagãos. E os ensinamentos pagãos, escute, eles estavam vindo de 70 anos sem culto. Você reclamou que ficou 2 semanas, eles estavam 70 anos sem culto. E cresceu uma geração dentro da Babilônia, Filipe, que não conhecia Deus. Então, quando eles voltaram para que Zorobabel e Josué pudessem levantar o templo, Ageu capítulo 1 e 2, teve um profeta que estava fazendo sucesso aí na internet. Não era para nós estarmos aqui, não era? Ele profetizou que dia 30 o espírito da morte ia passar, ia matar todo mundo, ia matar governador. E aí ele foi para a rede social hoje se justificar. Eu nunca vi um profeta amando de Deus se justificar. Esse foi. E escute só, o que aconteceu? Nesse inteirinho todinho aqui, dessa questão, o povo está tão precisado de Deus, que alguns crentes que voltaram, viram o primeiro templo de Salomão. Tanto que quando eles viram a congregação que Zorobabel levantou, um olhou para o outro e falou: poxa, a gente congregou num palácio, e agora a gente vai congregar nessa congregaçãozinha aqui. Porque eles estavam acostumados. Irmão, presta atenção. A mistura dele foi tão forte que alguns crentes de lá nem voltaram. Ficaram lá na Babilônia, fizeram suas famílias lá, cresceram lá e não quiseram. Tomaram a religião para si e não quiseram. Só que eu estava até comentando com o Caio hoje, olha o amor de Deus pelo ser humano, pelo eleito. Por quê, pastor? Porque o povo aqui já estava afundado no pecado. Qual era a deles? Poxa, Deus nos deu mais uma chance. Então vamos voltar e vamos ser crente de verdade. Vamos voltar e vamos valorizar agora o que Deus fez por nós. Ele nos deu mais uma oportunidade. Sabe o que eles fizeram? Se preocuparam com a sua vida, se preocuparam em crescer, fazer suas plantações. O profeta Ageu vai falar isso no capítulo 1 e capítulo 2 do livro dele. Enquanto isso, a obra de Deus ficou parada. E Deus, olha só, eles já estavam condenados, apesar de já ter um templo, apesar de já ter um culto estabelecido e já ter muro para proteger, o espiritual estava totalmente acabado. O culto estava muito ruim. Eles não tinham, olhe para mim, eles não tinham vontade de ir para a congregação, porque o culto, Felipe, ficou normal. Tanto que se você ler o capítulo de número 1 na sua casa, porque aqui nós não temos tempo de ir verso por verso, você vai ver que os sacerdotes estavam fazendo sacrifício de qualquer jeito. E no capítulo 1, no versículo 10, o próprio Deus fala: olha, era melhor que essa casa esteja fechada. Porque eu dei uma ordem de culto para vocês normatizarem tudo. Só que agora vocês estão fazendo os cultos do jeito que vocês querem. Parece, irmão, que os sacerdotes, eles gostaram do mundo, estavam querendo servir a Deus agora do seu bel prazer. E o povo estava sofrendo de uma tal forma. E Deus olhando para tudo isso, olha o amor de Deus. Ele poderia dizer assim: ó, já estão afundados no pecado. Desculpa a expressão que eu vou usar chula aqui agora. Já estão lascados. Vou deixar eles caminharem para o inferno. Mas Deus ama tanto eles que Ele falou: vai lá, Malaquias.
eu vou dar uma última oportunidade para esse povo, porque é o último profeta, depois disso vai ter o silêncio profético. Só que, irmão, presta atenção, todo orador, todo pregador, quando ele fala, o que é que ele quer? Ele quer ser ouvido e quer que a mensagem dele seja recebida. O único pregador na Bíblia que não queria que a mensagem dele fosse recebida era Jonas. Foi o único que foi o único que pregou e disse assim: olha, eu não quero que eles se convertam. Era o único pregador, o resto todos queriam. Por quê? Quando você termina de pregar, tanto que a palavra, olha para mim, quando você termina de pregar, o que é que você quer? Que alguém chegue com você: poxa, pastor, que mensagem abençoada, Deus falou, amém, amém ou não amém? Todo pregador é assim. Só que a mensagem que Malaquias vai falar, ela não é comestível. Ele vai falar de sentença, ele vai falar para mudar o cenário político, ele vai falar de conversão, ele vai falar de culto que está errado, ele vai meter, irmão, mesmo ali uma palavra de exortação pesada. Tanto que a primeira palavra, que é a palavra sentença, que está traduzida, capítulo 1, versículo 1, que é a palavra traduzida na Almeida Revista Atualizada como sentença, é a palavra hebraica peso. Porque o profeta foi com uma palavra dura, com uma palavra de peso mesmo. E Deus falou: olha, Malaquias, vai lá, tu és o meu mensageiro. E o povo... Só que escute só, olhe para mim, o cenário está tão complicado, a política não presta, quem manda é um outro império, o cenário histórico é ruim, está vindo de um outro cativeiro, o cenário religioso então piorou. Então em todos os âmbitos aqui, está ruim para o povo. Então o que é que o povo quer ouvir? Uma palavra de ânimo. Então quando o profeta Malaquias chega e fala assim: Deus ama vocês, olha o que eles falam, olha, escute só fala se você dá glória. Isso. O que acontece? O povo só vai entender isso aqui por causa da infinita misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Quando chega no capítulo de número 1, que o profeta chega com a palavra e diz: olha, Deus ama vocês. Há uma diferença desse livro, porque há um diálogo aqui, diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós, que eles eram profetas que chegavam e falavam assim: assim diz o Senhor. Ele não perguntava para o povo: vocês querem? Não, Deus, não, aqui não. Nesse livro aqui, os estudiosos batem a cabeça porque existem 8 ou 9 diálogos entre Deus, o profeta e o povo. É Deus com a maior calma, perguntando, falando, ouvindo o povo, dizendo para o profeta e estando nessa conversa. Tem um diálogo aqui. Isso não é comum no livro profético. Deus fica nos 4 capítulos conversando com o povo e tendo aquele maior cuidado de mostrar para eles que eles estão errados. Quando o profeta Malaquias se apresenta e fala assim: Deus amou vocês, a primeira resposta deles é: como Ele nos amou? Não tem plantação, não tem coentro, a gente planta e não nasce. Você conhece algum crente que mede o amor de Deus por coisa material? Vou repetir, a teologia da prosperidade é uma praga, irmão, porque essa herança é dela. Isso é positivismo, confissão positiva. Isso vem de Kenneth Hagin, vem dele isso. E o crente, por exemplo, tem crente, talvez tenha algum aqui, se tiver vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Viu? Não é para cair endemoniado, não, é para cair o ensinamento errado. Que ele, quando ele está bem, que tem um carro, que está tudo certo, que o salário está bem, que está tudo bem, ele está dizendo: olha, nossa, como Deus me ama. Como Deus me ama. Deus realmente, Ele é tudo para mim. Por quê? Porque nós fomos acostumados a medir o amor de Deus. Tanto que quando o profeta pergunta para o povo: Deus está dizendo que Ele ama vocês, a resposta deles é: você está de brincadeira, Malaquias. Não tem nada, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem culto bíblico. Quem manda aqui é um outro rei. A gente não pode nem adorar como quer. Aí, só que, irmão, Deus, Ele é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que Ele vai dar uma resposta pegando lá no princípio. Ele fala: profeta, fala para eles assim, ó: eu amei Jacó. E aborreci Esaú. Olhe para mim aqui, o que tem a ver isso, pastor? Lá no começo, Esaú é pai de Edom. E aqui tem edomitas, que foram um povo que brigou com o próprio povo de Deus. Sabe por que Deus falou: amei Jacó e aborreci Esaú? Quando Paulo trabalha isso em Romanos capítulo de número 9, ele vai dizer que porque isso aqui é predestinação. Querendo os arminianos ou não, isso aqui é predestinação, infelizmente para eles, né? Infelizmente para nós. Isso é a Bíblia. Olhe para mim, esse texto é tão forte. Por que Deus falou isso? Ele foi lá no Gênesis retratar isso. Simples. Malaquias,
eu vou fazer uma comparação para eles. Aqui tem dois povos. Quem foi que veio de Esaú? Edom, os árabes e hoje os muçulmanos. Quem são eles? Hoje, povo amaldiçoado. Tanto que no próprio capítulo 1, Deus disse assim, você já imaginou Deus falar isso para você? E você, eu não estou falando disso de um rei persa. Estou falando do Criador de tudo. O Deus que está usando Malaquias falou assim para eles, olha, fala para eles, que se eles levantarem, Edom, eu derrubo. E se eles colocarem de pé, eu destruo. Aí eles bateram no peito, os edomitas falaram, não, se ele derrubar, a gente põe de pé de novo. E Deus falou, eu jogo de novo no chão. Fala para eles, Malaquias, que esse povo eram eles. Você consegue entender isso? Esse povo eram eles. Eles eram amaldiçoados. Mas hoje eu coloquei a maldição em Edom, e hoje eu amei eles que são descendentes de Jacó. Quem é Jacó aqui nesse texto? É o povo para quem Deus quis se revelar. Quem é esse povo aqui nesse texto? Somos nós, eu e você. Por quê, pastor? Porque você, olha, nós estávamos fazendo uma live sobre a oração do Pai Nosso. Eu estava comentando no Caio, no primeiro ponto da petição, que ele fala assim, ó, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia que nos deste hoje. Olha essa promessa. Biblicamente falando, a promessa de Deus para você, crente, não é o presunto, é o pão. Você não entendeu. Não tem nenhuma passagem bíblica que Deus fala que Ele vai te dar riqueza. Deus prometeu para todos os seus filhos que Ele vai cuidar do básico. E pastor, e o resto? Tudo é graça. Viu? Então a promessa de Deus para você é o pão nosso. Então se um dia faltar o teu presunto, ou um queijo, ou uma manteiga, não fala que Deus não gosta de ti. Porque o amor de Deus não é medido pelo que tu tem. Nós precisamos entender. E esse povo estava assim. Meu irmão, eles aprenderam a barganhar lá na Babilônia. Porque lá é assim, ó. Tu adora Abel, tu tem em troca. Só que o judeu aprendeu desde criança que eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele já fez. Você não entendeu não? Ou está difícil para dar glória? Viu? Eu não adoro pelo que ele pode fazer. Eu adoro pelo que foi feito antes da fúria. Eu sempre falo isso aqui em cima dessa tribuna. Nós vamos viver a nossa vida todinha e ainda vamos ficar devendo para ele. Porque o que foi feito... Gente, o povo de Edom, o povo de Esaú, era quem, pastor? Era você, era eu. Então para com essa tua ideia de teologia de prosperidade. Gente, pense comigo, olhe para mim. Qual é o ser humano que por mais valor que ele tenha de dinheiro na conta no banco, que por mais poder monetário que ele possa ter, eu te pergunto, quem é que pode barganhar com Deus? Tanto que aquele falou para o profeta, olha, quando eles olharam a casa, Ageu 2:9, e viram a casa, ele falou, meu Deus, perto da de Salomão. Aí ele fala para o profeta assim, ó, meu é o ouro, e minha é a... O que ele está falando? Ele fala assim, fala para ele que eu tenho poder para fazer uma maior que de Salomão, mas eu não quero. Aleluia. Você acha que Deus está preocupado em te mudar de condição financeira? Tu está enganado. Deus está preocupado em tirar você da porta do inferno e levar você para habitar com Ele para toda a eternidade. Agora, se na caminhada Deus quiser te abençoar, o que eu tenho a ver com isso? Se Deus quiser que as bênçãos vão atrás de ti, o que eu tenho a ver com isso? Agora, tu não precisa pular fogueira, comprar fogueira, queimar fogueira, comprar sal, fazer campanha. Capítulo de número 3, vamos lá. Vamos fazer uma análise bíblica e teológica aqui. Entendido esse contexto, vamos na manha, estamos voltando. Olha a epígrafe, capítulo 3, versículo 13. A diferença entre o perverso e o justo. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Verso 13, está aqui no painel. Eu falo painel, eu falo mídia, eu não sei como é o nome disso aqui. Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Irmão, escute isso, eu anotei bem aqui para não deixar faltar nada. Eles eram tão ruins com Deus, que eles questionaram Deus
basicamente em tudo. Olha os questionamentos dele, verso 13. Deus nos ama de verdade? Em que nós estamos profanando o culto? Por que não aceita as nossas ofertas? Por que não aceita os nossos sacerdotes? Em que erramos? Em que estamos desagradando ao Senhor? Em que roubamos? Eles eram cínicos. A pior coisa que tem é crente cínico. O camarada está na igreja, sabe que não agrada a Deus como a Bíblia manda, ele sabe que ele não é convertido, aquela capa farisaica está batendo no pé dele. Aí o camarada fala assim: poxa, irmão, não sei porque eu sou tão santinho, eu sou da oração, eu sou do monte. Cínico. É isso que eu falo. Enganar quem senta do teu lado é simples. Uma lágrima caindo do teu rosto comove ele. Eu quero ver tu enganar aquele que sabe tudo, que tem olhos como chama de fogo, que conhece. Aí é outra história. Versículo de número 13, ele fala assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Olha Deus conversando, olha Deus falando. Que palavras foram essas? Os questionamentos que eu acabei de falar. Aí no 14, quem encontrou, diga eu. Vós dizeis, irmão, olha essa palavra. Eles abriram a boca, você não vai acreditar no que você vai ler. Eles abriram a boca e disseram assim, ó: é inútil servir ao Senhor. O que aproveitou a gente servir Ele se a gente não conquistou o carro do ano? É inútil servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Eles guardavam o preceito tudo errado. Iam para o culto como queriam, levavam o carneiro aleijado, pegavam o pior animal do rebanho. Ainda estavam dizendo, nós? É igual aquele crente que vem para o culto todo bonitinho, todo engomadinho, mas por dentro é aquele famoso sepulcro. Meu irmão. E foram falar para o profeta, olha, fala para ele. Não, o Senhor está de brincadeira, leia de novo. É inútil servir. O que é isso aqui, pastor? Caçadores de recompensa, que só querem servir a Deus por algo em troca. Você já viu aquele crente? Quando Deus está fazendo um milagre na vida dele, ele passou no concurso público, tem dinheiro, o emprego chamou ele, pegou a promoção, aí ele fala em mistério, fala línguas estranhas, labareda de fogo, ele chega alegre no culto. Quando ele passa no deserto, eu acho que eu vou para o mundo, olha. Não está valendo a pena servir a Deus não, porque não estou recebendo o que eu quero em troca. Tu pensa que evangelho é troca? É? Tu pensa que evangelho é barganha? É? De tu dar para pegar em troca algo? Evangelho é doar, é serviço, é renúncia, é dizer eu morri, é dizer olha meu... Fica imaginando assim, por exemplo. Irmão, nós somos tão egoístas, nós somos tão egoístas, que até a nossa oração ela gira em torno de nós. Dificilmente você vai ver um crente orando para Deus abençoar um inimigo dele ou alguém que ofendeu ele. Dificilmente. Isso é maturidade cristã. Aquele nível que você chega aqui, alguém te fez mal, alguém te machucou, mas você está ali, Senhor, eu não tenho estrutura, mas me ajuda, porque eu vou vencer. Por quê, irmão? Porque só consegue perdoar quem já foi perdoado. Quem não foi perdoado pela cruz não consegue liberar perdão. Quem não nasceu de novo, o doutor Augusto Nicodemos falou algo que eu achei fantástico sobre isso. Ele falou que ele estava, escute isso, ele estava aconselhando um casal, e o casal com aquelas brigas, né? E o marido olhou para ele e falou assim, olha, nosso problema é esse aqui. Ele disse assim para ele, mas tem um problema com a minha esposa, que esse aqui eu não perdoo, pastor. Esse eu vou levar comigo no caixão, esse vai entrar comigo dentro do caixão, esse aqui não tem como perdoar. O pastor falou, tudo bem, o senhor pode levar ele com o senhor, mas quando o senhor chegar lá vai ter uma surpresa. Você entendeu? O que ele quis dizer? Se tu não perdoar aqui, quando tu chegar lá, vai ser, como é, irmão? Como é? Olhe para mim que agora acaba o glória nessa hora. Como é que nós estamos 30 anos dentro de uma igreja, 10 anos dentro de uma igreja, o irmão olha do lado de olho, tu não consegue perdoar. E Deus está dizendo, não, o evangelho não é barganha. Versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Se você acha que eles já estavam nojentos aqui, olha o que eles falaram no 15. Aqui eles estavam endemoniados aqui no 15, ó. Escute. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Vou ler nessa tradução aqui.
A Bíblia aqui é católica, tá? Tanto que no texto hebraico não existe o capítulo 4 de Malaquias. O 3 e o 4 estão unidos. O versículo de número 15 diz assim, ó. Malaquias 3:15. Vamos então felicitar os soberbos. Eles progridem praticando mal. Desafiam a Deus e não são castigados. Eles quiseram ter desejo. Tiveram desejo de ser como o ímpio. Olha, tá vendo? O ímpio não vai para o culto, mas prospera. Ô Malaquias, fala para eles: amei Jacó. Aleluia. Olha, tá vendo? Leia de novo, irmão, dá nojo desse versículo aqui, no bom sentido da palavra. Não da palavra, da atitude deles. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam o Senhor e escapam. Meu irmão, se você está sentindo isso no seu coração, você está muito longe da cruz de Cristo. Muito longe. E essa pergunta é chamada crise de Asaf. Você olha para o lado, o camarada tem 3 mulheres e tem um carro do ano. Está vendo? Porque tem uma diferença entre o ter e o ser. Para Deus não é ter, para Deus é o ser, é o que você é. Para o mundo é o ter, tu vale o que tu tem. Para o mundo é a tua casa. Eu falei para o Caio hoje, há uma diferença de ter uma casa e ter um lar. É diferente, meu irmão, viu? Pode ter tudo dentro da casa, mas um lar só tem quem é transformado pela obra de Deus. E a diferença aqui é isso. Olha o nível desse pessoal. Olharam para o ímpio e disseram: não, acho que eu vou ser ímpio, porque... Aí olha o que Deus vai falar. Irmão, era para Deus ter deixado o barco andar. Para onde esse povo estava caminhando aqui? Para o céu que não era. Mas Deus ama tanto que Ele traz no culto de ensino terça-feira, em meio a uma pandemia, e fala: conserta. Versículo de número 16. Então, os que temiam, sempre tem crente, irmão. Oh glória. Estava tudo desviado, estava virando tudo Satanás, querendo ser igual ao ímpio, não obedecia o Senhor. Aí no 16 ele fala: só que tinha uns lá que temiam. Oh glória. Que isso, pastor? Deus, irmão, Deus não levanta um pastor, isso é forte, só fala se você dá glória. Deus não levanta um pastor ou um profeta para ter ministério em vão. Deus não estava preocupado com um reprovado que não mudou e foi para o inferno. Deus falou: Malaquias, vai lá porque lá eu tenho eleito. Vai lá porque lá tem crente que precisa ouvir. Vai lá porque tem pessoas que precisam voltar para mim. E a palavra do Senhor não volta em vão. Aí no 16 ele fala: então os que temiam o Senhor falavam uns para os outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele. Pastor, o que significa isso? Enquanto o profeta falava e os crentes blasfemavam, murmuravam, diziam: esse cara é doido, eu quero ser como um ímpio. Os crentes olhavam um para o outro e falavam assim: o memorial, sabe o que significa aqui no hebraico? Um livro. Os crentes olhavam um para o outro e falavam assim: se ele soubesse que Deus tem um livro que tudo está escrito. E vai ser aberto esse livro. Se eles soubessem. Eles temiam ao Senhor. Versículo de número 17. Eles serão para mim. Aí escute isso. Ainda no versículo de número 16. Há uma recompensa do Senhor para aqueles que temem ao Senhor. E não é carro e nem casa. Tá? Versículo 17. Aquele dia. Que dia, pastor? Do capítulo 4, verso 1. Saberemos a diferença entre o justo e o perverso. Somos Aí, irmão, já pensou esse texto? O próprio Deus falando: olha, vocês são tesouro meu particular. Se eu falasse: Deus está te dando um carro. Jesus. Aprende a adorar. Aprende a entender a grandeza do que foi feito por ti, que o glória sai melhor. Eles são tesouro meu. Estão com fome, mas são tesouro meu. Estão na luta, mas estão doentes. Crente adoece. Estão com Covid, mas são tesouro. A melhor coisa que um crente pode... tem crente aqui, irmão?
A melhor coisa que um crente pode ouvir não é que o teu número de loteria foi sorteado. A melhor coisa que um crente pode ouvir é: vinde bendito. Oh, glória. Vamos ler de novo. O texto vai abrindo na mente. Versículo de número 17. Agora tu vai dar glória, ó, porque tu já entendeu. Eles serão para mim. Estou esperando. Vou dar mais uma chance. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Naquele dia, juízo futuro. Eu sou milenista, não acredito que isso aqui cumpriu em 70 depois de Cristo. Me perdoe os pós, eu ainda não estou nesse nível ainda. Juízo futuro, naquele dia. Que dia, pastor? Eu quero saber que no dia que o livro for aberto, o memorial de Deus, se a riqueza do ímpio, se o poder dele, se a fama dele, se a glória dele poderá justificar diante de um Deus que será Jeová Naquel, o Deus que mata. Naquele grande dia o memorial estará aberto, e aqueles que gozarão e que serão e sentirão ele como o sol da justiça são aqueles que temeram ao Senhor. Você continua andando, irmãos, nós somos tão pecadores que a gente só serve para ser salvo. A gente é tão ruim que se Deus não estivesse segurando nas nossas mãos. Sabe o que é maravilhoso? Olha isso, que o profeta, o último que falou foi João. Tem uns aí que marcam data e erram. Deus fala, pastor, fala. Ajuda, irmão, em nome de Jesus. Você não é sensacionista. Deus fala, pastor, fala. Deus usa. Deus revela. Deus é tão maravilhoso. Ele disse assim, eu vou calar a boca do profeta humano. João Batista, tu vai ser o último que vai ter esse contato direto assim comigo. Mas eu vou deixar um profeta. Jesus. Eu vou deixar uma profecia. Irmão, ajuda o pregador. Que essa aqui não esgota. Irmão, olha que tremendo. Isso aqui foi falado 500 ou 600 anos antes de Cristo. Desde lá, o que foi falado, ele vem sustentando gerações. Vem sustentando o crente de todo o tempo da história da igreja. Que livro é esse? Que profecia é essa que não esgota? Que fonte é essa que não esgota? Falou para Lutero, falou para Calvino, falou para Zwingli, falou para Spurgeon, falou para os puritanos, falou para os reformadores, falou para a igreja primitiva, falou para todo mundo. E está falando hoje aqui dentro do Nova Esperança, no culto de ensino. O ministério profético acabou no homem, mas nas páginas não. Glória. Está aqui a maior de todas as profecias. Caminhando para o final, versículo de número... Olha a diferença no verso 18. Quem encontrou, diga eu. Estou terminando, tem 7 minutos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não. Capítulo 4, verso 1, para a gente terminar. Vamos lá. Quem encontrou, diga eu. Pois, eis que vem um dia. Tu está com medo do Covid? Tu tem que ter medo desse dia aqui, Pois eis que vem o dia. Glória. Olha o que vai acontecer, irmão. Vai arder como fornalha, metáfora. Todos os soberbos e todos os que comerem perversidade serão como a palha, como restolho. No dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos de sorte que aí, naquele dia, não lhes deixará nem raiz e nem o Covid pode matar o teu corpo. Mas esse aqui, eu não sou aniquilacionista não vou cair nessa viagem aí não. Mas esse aqui, ele pode fazer a tua alma perecer. Viu? Aí no verso de número, escute. Isso aqui é tão lindo, irmão. Versículo de número 2. Aí ele fala de novo para os crentes. Quem é crente, lê e dá glória. Aí ele fala assim,
Mas para vós outros que temeis. Oh glória. Oh glória. John Piper estava falando que ele foi nos Estados Unidos, naquele livro dele, Jesus Cristo e Coronavírus. Ele chegou no médico e olha aí, olha como a gente é um anão na fé. Ele e a mulher pegaram o exame de câncer. E o médico falou: o senhor está com câncer, doutor John Piper. Ele pegou o exame, Felipe, e falou assim: oh glória. O camarada está com uma febre. Não, meu Deus, eu vou pular. Jesus amado, eu vou. Por quê, pastor? Porque não conhece o Deus que ele serve. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe que aqui só é passagem. Ele não sabe que aqui só é um plano. Irmão, olha só, eu cheguei aqui no 40 horas com 20 anos. Eu estou com 34. Eu cheguei aqui novinho. Estou com um monte de hérnia na costa. Só dor. O tempo passa assim, ó. Ontem você era um garoto. Hoje você já é pai de família. Aqui é passageiro. Aí Paulo, fala para eles, profeta, que enquanto eles estiverem aqui, o segredo. Aí, pastor, como é que eu faço para temer o Senhor? Beleza. Olha lá, está aqui na Bíblia, ó, só Bíblia, irmão. Versículo de número 4. Lembre do WhatsApp, do Big Brother que tu está viciado, da novela Gênesis, que é só heresia, que tu não perde um capítulo. Cadê o glória, irmão? Acabou o glória. Olhe para o seu irmão, olhe e diga para ele: voltamos. Olha o segredo, escute só. Passaram 70 anos na Babilônia, esqueceram que os pais dele, todo dia estavam na sinagoga. Fazendo o que, pastor? Lendo o que Moisés deixou como lei e estatuto. Só que agora eles estavam com um negócio de doutrina de Bel, de Abednego, de Sadraque. São deuses babilônicos. Aí o Senhor falou assim: olha, o segredo, verso 5. 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi no Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e... Você quer ir longe? Como é que tu vai andar sem bússola? Você que está me ouvindo aqui nunca leu a Bíblia, você não é cristão ainda. Você é simpatizante do Evangelho. Ah, pastor, o senhor está pegando pesado. Eu te amo, estou te falando a verdade. Você é um pastor de igreja, nunca leu a Bíblia. Falta de responsabilidade com o rebanho. Por quê, pastor? Olha, é por isso que judeu é doido. Só fala se você dá glória a essa. O cara foi comprar um sapato, o judeu falando isso. Imagine se eles aceitassem a Cristo como Salvador. Ele dizia assim: até para me comprar um sapato, eu oro e pergunto: Yahvé, posso comprar esse sapato? No Antigo Testamento tinha nuvem, tinha lei. E agora, pastor, tem o quê? A revelação do profeta do dia 30. Que tristeza! Sabe o que é mais triste de tudo isso? Que o camarada está velho na igreja e ele ainda ungiu a casa dele no dia 30, pensando que o espírito da morte ia entrar. Tu já está morto há muito tempo e tu não sabe, meu irmão. Assim diz o Senhor nessa noite. Tu quer profecia? Lá vai. Versículo de número 4, levanta a mão. Lembrai-vos da lei de Moisés, que eu escrevi e dei para todo Israel, saber os meus estatutos e os meus juízos. Sabe quem foi que nos sustentou? Levante a sua mão que eu estou profetizando. Sabe quem foi que nos sustentou nessa pandemia? Não foi governo, não foi auxílio. Aleluia! Sabe quem foi que nos sustentou e não deixou que esse vírus não pegasse na nossa vida e não consumisse nossa vida? Foi o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder. Como diz o pastor Júlio Trovão, o grandão da Galileia. É Ele que tem sustentado você. Sabe o que é lindo? Levante a mão.
Sabe que levante a sua mão em nome de Jesus. Sabe que é lindo? O que é, pastor? Que nós chegamos aqui num culto desse, às vezes quebrado, fraco, enfraquecido, não tem força, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, mas o Espírito de Deus é tão misericordioso que Ele diz: hoje eu renovo ela, hoje eu renovo ele, hoje eu ponho ele de pé, hoje eu mostro para ele que ainda não acabou, hoje eu abro a porta que é necessária para o espiritual, hoje eu ganhei. E sabe que eu, com a mão levantada, e sabe qual é o mais maravilhoso? Que você vai sair daqui sabendo que Deus te ama, não pelo que tu tem na tua casa ou no banco, mas Ele te ama incondicionalmente. Escute, verso 5 e verso 6 para terminar. Olha isso, escute só. Isso aqui é muito lindo. Quando o Senhor mandou João Batista, porque Elias aqui é quem? João Batista. Tem o Stanley Ellis, Joel tem esse livro, não tem, Joel? Conhecendo melhor o Antigo Testamento, que é uma obra fantástica, compre. Eu li ele hoje. Ele vai falar que o Elias aqui não era somente João Batista. Eles acreditam, essa linha de pensamento acredita que o Elias ainda vem. Viu? Que o Elias, o profeta Elias ainda vem, que não era só João Batista. Só que o próprio Cristo falou que Elias já veio e que ele era João Batista. Viu? Escute isso. Quando o Senhor falou e usou João Batista, você sabia que Deus, escuta isso, João Batista foi tão importante que ele não permitiu, através do ministério dele, que Deus viesse ferir a terra com maldição. Como assim, pastor? Leia o verso 6 e você vai entender. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe por que na tua casa não está pior? Sabe por que na tua comunidade não está pior? Porque o teu ministério está lá. Você não entendeu. Sabe por que a tua casa é abençoada? Porque o teu ministério não permite. Meu Deus. Sabe por que Satanás ainda não ceifou pessoas? Aleluia. Porque o teu ministério não permite que a ira de Deus, que a maldição de Deus alcance. Você está vendo o quanto você pode ser importante? Não se sinta ao centro de Deus. Nós somos pecadores, somos mortos. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que Deus nos ama tanto, e além de nos amar tanto, Ele ainda diz assim: você vai ser bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu filho. Eu profetizo nessa noite. Levante a sua mão que eu estou com autoridade aqui, irmão. E aqui não é mais o homem, nós somos falhos, aqui só é a casca. Quando o Espírito toma, Ele toma. Assim diz o Senhor: eu ainda manifestarei a minha glória nos teus, eu ainda salvarei no seio da tua casa, eu ainda farei com que cegos vejam, eu ainda farei com que pessoas, eu não darei juízo, porque eu te levantei. Olhe para mim, de olhos abertos. Me prova na Bíblia, pastor, e eu termino aqui. Provo. Quando Raabe disse assim: vocês vêm, né? Na verdade, quando eles entraram na casa de Raabe, ela já disse assim: Pai do Senhor. Ela já deu a paz do Senhor para eles. Ela já era crente, porque a fé vem pelo ouvir. E ela falou para os espias: eu sei que o Deus de vocês abriu o mar, eu sei que Deus... Dá glória aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando ela falou assim: eu sei que vocês vão voltar, porque está todo mundo com medo aqui. Porque eles já tinham visto Deus que fazia, eles já tinham visto e ouvido Deus, na verdade ouvido falar de Deus, que fazia dar comida e chover. Agora ouvi de um Deus que abre mar. Aí é outro nível. Ela falou: está todo mundo com medo. Bíblia, capítulo 2, Josué. Está todo mundo com medo, porque sabe que quando vocês entrarem aqui, Jericó vai cair. Aí ela falou assim: mas eu vou entrar, eu e a minha família. Ó, ministério de Raabe.
Outro exemplo, José. Quando os irmãos se deram a revelar, poxa, José, nos perdoe. Silêncio, não foi vocês que me mandaram para cá. Mas Deus me conservou aqui. Porque se eu não tiver... Oh, glória! Você entende isso? Você já parou para pensar? Que quando Deus quer salvar numa família, Ele salva sempre o pior. Ou aconteceu só comigo? Amém ou não amém? Levante a sua mão. Você foi um escolhido de Deus. Quando pessoas entenderem a sua chamada, a sua vocação, quando pessoas entenderem qual é o propósito do céu, o ministério será diferente, a igreja crescerá em todos os âmbitos. Quando você entender o que Deus colocou sobre a tua mão, se tem um momento que você precisa levantar, ei, levante a sua mão, eu estou profetizando, a igreja precisa se levantar. Pessoas estão morrendo de depressão, de síndrome do pânico, pessoas estão trancadas na sua casa cometendo suicídio, pessoas estão desesperadas e Deus diz, eu levantei você para que você seja bênção. Há uns 3 dias atrás, eu até compartilhei isso no grupo da igreja, já terminei. Um rapaz me mandou uma mensagem de uma cidade, ele falou, pastor, me perdoe, em prantos, no WhatsApp. Me perdoe, está falando com o senhor, mas eu preciso desabafar. O senhor pode ouvir? Eu falei, posso. Ele começou a falar, de repente a primeira mensagem dele foi, eu estava 3 dias atrás tramando para me tirar a minha vida. E eu disse, mas tu não vai tirar. Quantas pessoas estão nesse nível, precisando ouvir uma palavra? E os caras estão no Facebook brigando, crente com crente. Fique de pé. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante como crente maduro. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver e sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver e sempre será Deus. Aleluia! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós te adoramos, Jesus. Agradeça ao Senhor. Você tem 30 segundos para fazer uma oração. E nesse momento uma oração de agradecimento.
dizendo: Deus, obrigado, porque os teus benefícios têm me alcançado. Agradeça a Ele pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos que estão com saúde. Agradeça a Ele pelo seu ministério que está de pé e não morreu, muitos não voltaram. Agradeça a Ele porque Ele tem sustentado as tuas forças. Oh, Jesus, 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 nós te adoramos, Jesus. Oh, glória, amém. Nós te adoramos, Jesus. Bata uma palma aí, vamos orar encerrando nosso culto. Passamos 10 minutos, mas Deus é fiel. Queridos, domingo que vem, agora, será culto de Santa Ceia, viu? Nossa primeira Santa Ceia, ou nossa quarta Santa Ceia do ano. E nós vamos estar reunidos aqui em nome de Jesus, amém? Nós temos disponíveis 70 lugares e nós não estamos fazendo lista, tá? Então chegue cedo, ocupou os lugares, não vai entrar mais ninguém, e a culpa não é do porteiro, a culpa é de quem chegou atrasado. Então vamos orar para que isso logo passe e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amém? Os irmãos que são da área de risco, tomem muito cuidado e que Deus possa nos proteger. Domingo nós estaremos sorteando todos os nossos brindes do retiro lá, do passeio que teve no retiro, e domingo nós vamos estar sorteando as cartelas para que os prêmios possam ser dados aos nossos irmãos, amém? E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Amanhã tem culto do meio-dia. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Boa noite a todos.